Olá pessoal, meu nome é Rafaela Almeida, sou maquiadora e esse é mais um vídeo aqui pro canal. Eu tô passando aqui para gravar para vocês o tutorial desses olhos. A pele eu não vou fazer porque já tem bastante vídeo aqui no canal sobre tutorial de pele. Tudo bem que essa técnica que eu usei de iluminação do rosto é diferente das outras, porém o foco hoje será em olhos. E quero também deixar um feedback para quem acompanhou aqui os 2 últimos vídeos que eu fiz para o canal sobre as maquiagens baratinhas, os produtos baratinhos que eu comprei. A vitamina C da Max Love, eu tenho usado ela diariamente e eu acredito fielmente que ela seja um produto para tratamento e não para colocar pré-maquiagem. Eu percebi que das 2 vezes que eu usei o sérum da Max Love de vitamina C, logo após eu aplicar a base, eu senti que a base estava esfarelando no meu rosto. E eu já usei a base sem utilizar esse sérum e não aconteceu isso. Então, assim, se forem fazer maquiagem, não aplique o sérum da Max Love antes. Bom, agora eu já vou pedir para antes da gente começar o vídeo de fato, para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Vocês vão perceber que durante o vídeo eu cortei algumas partes, acelerei um pouco para não ficar um vídeo tão pesado. Essa técnica que eu vou utilizar é uma técnica que deixa o olhar alongado. Para o meu formato de olho não é tão legal, não fica tão bonito, porém eu fiz para poder mostrar para vocês. Eu estou usando ali um micropore, que é uma fita adesiva transparente bem fininha, e eu coloco ali no canto ali do meu olho até em direção à sobrancelha. E aí eu faço isso dos 2 lados. Pego um tom de marrom mais claro que tem, mas não tão claro assim, e vou esfumando ali, ó. E não tem problema de eu ir para cima da fita, porque a fita tá ali justamente para marcar e delimitar esse espaço e deixar mais alongado. Vou ali aplicando e reaplicando, porque sombra é assim. Você aplica uma vez, você vem com uma outra tonalidade por cima para poder esfumar e pigmentar, porque não pode ficar buraco, não pode ficar falha. Então você vai vendo aí até onde você quer alongar esse olhar, até onde você deseja ir com essa sombra. Como a minha pálpebra ela é muito longa, eu tenho tanto pálpebra móvel como fixa, longa, eu fui até lá em cima para poder aparecer bem. Porém, é uma técnica que não fica muito bem no meu olho. O meu olho, ele puxa para o arredondado. Então, não seria a melhor técnica para utilizar na minha pessoa. Mas eu faço para poder vocês verem que é possível fazer um olhar alongado, mesmo tendo uma pálpebra mais caidinha, que é o caso da minha. E também para vocês verem como eu faço, eu jogo bem para fora para poder esse alongado aparecer. Porque como a minha pálpebra é gordinha e ela é caidinha, se eu faço ele muito para dentro, o que poderia acontecer é eu fechar os olhos, eu abrir os olhos e esse alongado não aparecer. Então eu vou fazendo dessa forma ali. Apliquei um outro tom de marrom mais escuro, só que esse tom de marrom eu não subi até onde estava o primeiro. Eu concentrei ali pela metade. Eu vou até aproximar aqui para vocês verem melhor. Aqui vocês já conseguem ver que tem o marrom mais claro, que é um marrom meio avermelhado. Depois vem o marrom mais fechado, um marrom bem marrom mesmo. E agora só na base ali dos cílios e no cantinho onde está a fitinha micropore, eu venho com o preto para poder dar uma marcação mais intensa, mais fechada nesse olhar. E aí eu venho com um pincel fininho, que é um pincel de alta precisão, que eu uso para fazer delineado, e eu vou ali naquele cantinho. Agora, na sombra cintilante, eu pego um pincel chanfrado mais gordinho e vou aplicando ali aonde não tem sombra, somente aonde nessa parte que não tem sombra, que é onde não tem marrom, não tem nada, é somente o corretivo, para poder fazer essa transição de cores e deixar ele com um acabamento mais bonito. Vocês viram que no início não estava tão legal por conta daquela área ali estar sem pigmento. Eu poderia aplicar também uma sombra opaca, mas eu optei por colocar um brilhinho porque eu sou do brilhinho assim discreto. Aí eu retiro a fita micropore e vocês percebem que
ali ficou uma parte esbranquiçada. Então, depois que eu faço essa aplicação aqui abaixo da linha d'água com os tons de marrom para poder unificar com a sombra na parte de cima, aí depois eu venho com a base novamente para poder pigmentar aquela área que a fita micropore removeu. Vou repetir o mesmo processo no outro olho, que é a parte da linha d'água. Abaixo da linha d'água eu venho com um pincel lápis, esfumando essa sombra e unificando junto com a parte de cima, a sombra da parte de cima, para poder dar um acabamento. E eu escolhi o tom de marrom mais escuro e um pouquinho do preto. O tom de marrom mais claro que eu utilizei na sombra não foi usado nessa parte inferior, somente o marrom mais escuro e o preto. Agora eu vou para essa parte das strasszinhas que eu amo e assim, eu não tinha, eu tinha uma quantidade pequena em casa, então eu resolvi comprar mais uma cartelinha e essa cartelinha tinha muitas pecinhas de strass. E aí eu vou colocando ali, eu apliquei a cola de cílios para poder colar essas pedrinhas. E para mim é uma das partes mais chatinhas, porque a cola, ela em pequena quantidade, ela seca muito rápido. E a pedrinha, ela é muito miudinha. Para eu poder pegar essa pedrinha com a pinça, toda hora ela escorregava da pinça e caía. Então eu precisei cortar várias partes do vídeo para poder não ficar tão longo, porque a pedrinha toda hora realmente estava caindo da pinça. Aí vocês podem ver que eu vou colocando a cola, aplico duas borrifadinhas ali da cola, duas pontadinhas da cola e aplico duas pedrinhas para poder não dar tempo de secar, porque no início do vídeo eu tinha feito a marcação de todas as colinhas para todas as pedras que eu ia colocar, só que aí conforme eu fui colocar a pedrinha, aquela cola já tinha secado, então por isso que dessa vez eu fui fazendo assim. Aplicava duas vezes a colinha ali e depois eu aplicava a pedrinha. Aí aplicava mais duas colinhas, depois a pedrinha. Porque essa cola seca muito rápido nessa pequena quantidade aí que eu fui colocando. Como vocês viram, a aplicação dessa sombra aí não tem muito mistério. A fitinha micropore, ela dá todo o acabamento que a gente precisa. Então, você só precisa se concentrar em aplicar a cor mais clara para a cor mais escura em direção à sobrancelha. Você vai seguindo a fitinha e aí você consegue essa sombra alongada aí, bem marcada, tá? Fui ali escolher uns cílios que eu acho que combina com essa maquiagem. E agora, olhando o vídeo, eu acho que eu poderia ter escolhido um outro cílio mais alongado ainda para deixar esse olhar mais alongado. Mas é o que eu falei, o meu olho, ele tem o formato arredondado e não alongado. Então, se eu alongo demais, poderia ficar algo um pouco esquisito, meio fora do padrão. Vocês podem ver que essa maquiagem não combina muito com o meu rosto, com o formato do meu olho, mas eu trouxe esse conteúdo para pessoas que têm o olhar mais fininho, mais gateado. Para quem viu o vídeo anterior, esse lápis aí é um lápis da Jasmine, um tom nude que no outro vídeo não estava aparecendo muito, mas aí eu consigo ver ele nitidamente aí na borda, o contorno dos meus lábios, e eu apliquei ele para poder receber o batom da Mari Maria, que é um batom rosado, um batom com uma cor assim meio pêssego, né? Eu gostei bastante. E vocês, o que acharam? O vídeo está no final, então eu já vou pedir para você se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações e falar o que você achou dessa maquiagem.